Você aí, já ouviu falar na super tempestade solar? Pois então, nas últimas semanas esse assunto virou notícia, também viralizou nas redes sociais e se tornou tema nas rodas de conversas entre amigos. Isso tudo porque a super tempestade solar pode provocar e levar a humanidade a um apocalipse digital. É isso mesmo que você ouviu, um apocalipse digital. Sabe em Mad Max, que não tem um celularzinho, ou em um livro de Eli que a galera volta a escrever em máquinas de escrever? Então é tipo isso. E isso pode acontecer porque o Sol pode atingir o pico do seu ciclo já em 2024. E se isso acontecer, galera, a gente vai ficar sem internet, rede elétrica, comunicação por algumas horas ou por muito, mas muito tempo mesmo. Eu sou a Mia Vicky. E eu sou Samu Strazer. E no programa de hoje a gente vai falar sobre a super tempestade solar e o apocalipse digital, pode ser? Pode ser. Estamos começando, pode ser de hoje, com um assunto não muito, não sei, positivo, Samuel? Acho que todo ano a gente traz todo final de ano, a gente traz um assunto apocalíptico. Pode ser, né? Acabou de fazer um ano, completar um ano, né? O episódio passado a gente falou, né? Do aniversário de um ano do Pode Ser. E quem já acompanha o Pode Ser desde o começo sabe, né? Já assistiu o episódio de um ano atrás, lá de final de ano, que a gente realmente falou sobre, trouxe um pouquinho, né, dessa história, dessa parte da cultura, da humanidade, né, dessa parte oral da história humana, que é de contar histórias de terror, né, e histórias de assombração ou meio apocalípticas nessa fase aí, nessa transição de final e início de ano. A gente fez até um episódio sobre utopia e distopia, né? A gente sempre imagina como seria o fim do mundo. Mas as tempestades solares, galera, elas realmente podem levar a gente a um pequeno apocalipse. Se tem como ser pequeno um apocalipse. É que a gente nunca consegue prever, né? A gente vai falar sobre isso e pode ser uma coisa que vai durar ali alguns instantes, algumas horas, ou pode ser um rolê ali que a gente vai ter que passar um perrengue durante alguns meses, então a gente não sabe realmente o que pode acontecer. Mas então, contextualizando para vocês, a gente vai falar o que é essa super tempestade solar, né? E eu acho legal para a gente começar essa conversa dizendo, né, que o Sol, né, uma estrela, a maior estrela do Sistema Solar, ele é um astro. A única também. A única também. E é legal a gente falar que o Sol, ele também tem ciclos. Eu acho que todo mundo já meio que ouviu falar que a Lua, por exemplo, ela tem os seus ciclos, né? Tem suas fases, tem crescente, minguante, lua cheia, lua nova. E existe toda essa questão da Lua afetar os mares. Também existe essa consciência popular, né? Também é talvez um conhecimento que vai se passando, né, de geração em geração, de que, por exemplo, tem uma fase que é melhor se cortar o cabelo, existem fases da lua em que você planta. Na roça, geralmente as vacas dão a luz na lua cheia. Tá vendo? Existe toda essa questão aí, esse conhecimento popular de que a lua afetaria, então, a gente, as plantações, né, toda a natureza, tem toda essa questão. E o Sol, ele também vai ter fases, gente, ele também tem seus ciclos. Exatamente. Os ciclos solares, eles duram aí, né, os pequenos ciclos do Sol, mais ou menos 11 anos, né? Eles são ciclos de que ele fica com atividades nucleares mais intensas e menos intensas, né? Exatamente, porque o Sol é essa bola, né, de gás, então ele tem ali várias erupções, reações, ele tá em constante, assim, o Sol, movimentação. Ele não tá pegando fogo, o Sol, ele tá explodindo a todo momento, galera. Exatamente. São explosões nucleares. E as tempestades solares, na verdade, elas acontecem a todo momento, né? O Sol tá a todo momento explodindo, então ele tá a todo momento cuspindo radiação por aí. Exatamente. Chega aqui em nós, mas são tempestades mais de boinha, que a nossa atmosfera consegue bloquear de boa. O fogo é que em alguns momentos de maior atividade solar, a gente tem as super tempestades solares. Exatamente. E as super tempestades, essas aí chega até a gente aqui no chão.
Eu peguei até aqui uma curiosidade, o Samu, da revista Galileu, e tem aqui a informação, né, de que a cada 11 anos, então, que foi esse período que você disse, os polos norte e sul, eles se invertem. Então, os polos norte e sul do Sol, eles se invertem. E esse fenômeno é considerado um ciclo solar, então, por isso, esses 11 anos. Então, é mais ou menos por isso que a gente tem, então, essas fases em que o Sol ele vai ter mais explosões, né, explosões mais intensas, ou então ele vai estar mais tranquilinho. E assim, no final, em dezembro de 2019, a gente teve o início de um ciclo, né? E esse início de ciclo foi marcado por uma fase mais tranquila. Isso significa que desde então, né, desde o início de 2020, a gente está indo para uma fase mais intensa do Sol. É tipo como se o Mercúrio do Sol tivesse retrógrado, entendeu? Fala aí de signo, Samu. O Sol tá retrógrado, é tipo isso, entendeu? Aí começa a acontecer um monte de... O Sol fica triste, começa a dar tudo errado, entendeu? Ele começa a ficar estressado. Tá difícil pro Sol. É tipo como se fosse... Como é que é? Aquele inferno astral do Sol. Inferno astral do Sol. Ele vai fazer aniversário logo, então ele tá enfrentando algumas dificuldades. Exatamente. E tudo isso, né, gente, essas, então, erupções, essas explosões solares, elas podem ser tão fortes, né, Samu, que vai alcançar, então, o campo magnético da Terra. E quando entra aqui na Terra, aí a gente vai sentir tudo isso. Exatamente. E aí, galera, só para vocês entenderem mais ou menos, né, por que, né, que essas tempestades solares, elas impactam a gente quando elas são muito fortes. Eu separei aqui os três principais danos, né? Por que a gente é impactado por essas super tempestades solares. O primeiro é por conta da indução eletromagnética. O que acontece? Por conta da radiação muito intensa que o Sol vai expelindo, ele sobrecarrega sistemas elétricos. Então, ele pode sobrecarregar, né, a eletricidade e queimar alguns equipamentos ou até causar apagões, né, de eletricidade. Então, tem esse lance aí da indução eletromagnética. O segundo é a ionização da atmosfera. E isso aí é bem complicado, porque as partículas de radiação que ficam no ar, elas atrapalham a comunicação pelo ar, as ondas de rádio. Então, nem tudo, as nossas comunicações aqui na Terra, elas não são por cabo mais, elas são pelo ar, né? Então, assim, atrapalham também, né, por conta que eles mexem na molécula, né? Essa atividade eletromagnética do Sol também mexe na ionização da atmosfera, a gente também tem esse problema. E também o aquecimento da atmosfera superior. E aí esse é um BO que tem lá um satélite. Aí a gente está aqui no chão. E aí qual que é o lance? Aquece a atmosfera superior e a comunicação do satélite com a Terra, ela é meio que bloqueada. Então isso dá pane em GPS e tudo mais. Então esses são os três principais problemas que quando o Sol tá meio bravo, a gente tem. Pois é, e será que a gente vai ver, Samuel, nessa virada de ano aí, finalzinho de 2023, começo de 2024, né, que os cientistas então já estão afirmando que pode ser que tenha uma intensidade maior, né, uma atividade maior desse ciclo solar? A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho para falar o que vai acontecer. De volta com o Pode Ser, e hoje então a gente está falando, né, sobre a super tempestade solar e o apocalipse digital, e a gente já entendeu aqui, né, Samu, que na verdade o Sol tá sempre ali na tempestade dele, né, sempre tá tendo uma erupção, uma explosão, né, ele é uma bola de gás super quente, cheia de energia, então ele tá sempre tendo ali essas reações, né, nucleares. Mas, se ela for muito forte, pode afetar a gente. E, no princípio, né, na verdade, assim, alguns anos atrás, a previsão, né, para super tempestade solar, então para essa intensidade, né, dessas reações aumentarem, estava previsto para mais ou menos 2025, nesse ciclo em que a gente está vivendo do Sol. Só que, né,
isso mudou. E eu tenho algumas informações aqui que eu peguei na revista, né, do site da Exame. E os primeiros sinais deste fenômeno, eles foram divulgados pelo pesquisador Peter Baker, que é da Universidade George Mason, nos Estados Unidos. E ele, né, integra um grupo faz parte do Laboratório de Pesquisa Naval, e eles se dedicam justamente a fazer essas pesquisas e principalmente para poder avisar para a população, avisar para a gente quando for acontecer uma super tempestade, né, uma tempestade muito forte, que vai afetar a gente para a gente poder se preparar. Não sei se a gente vai estar pronto, mas eles vão alertar a gente. E então eles conseguiram perceber, por meio da movimentação do Sol, né, dá para ver através das manchas e tudo, Samuel vai falar mais depois pra gente, dá pra ver que vai ser mais intenso, mais próximo aqui, né? Já tá perto de acontecer. Inclusive, você pode ser o último, pode ser que você vai ver antes de uma tempestade solar, olha só. Eu espero que dê tempo de vocês assistirem, isso pode ser, gente. Senão seria trabalho perdido, né, Vicky? A gente Seria, tá gravando já aqui pensou? e ninguém vai ver. A gente acabou de dar o alerta, né? Então, tem que dar tempo de vocês assistirem esse programa pra gente conseguir alertar todo mundo. Exatamente. Mas, galera, boa parte dessa atividade intensa que tá rolando lá no Sol é por conta de uma mancha lá. As manchas solares são regiões do Sol com mais atividade, com maior explosão, vamos dizer assim, né? E tem uma mancha solar que os pesquisadores estão acompanhando há um tempo, que é a AR3354. Podiam ter batizado de outra coisa, né? Um nome mais fácil. Mas enfim, esse nome aí, essa mancha solar, ela tá maior. Inclusive, nas pesquisas, nas matérias que eu li para o Pode Ser de hoje, falam que astrônomos amadores conseguem ver de casa essa mancha solar. Caramba, então assim, é um negócio perceptível. Exatamente, ela é tão grande que não precisa ser tão mega de telescópio ou um satélite especializado. Tipo, a galera amadora consegue identificar essa mancha solar. E ela foi identificada em junho desse ano. Falou, isso aqui, essa manchinha aí tá crescendo, tá ficando grande. Certo. Em menos de 48 horas depois, ela já tinha aumentado de tamanho, tinha ficado 10 vezes maior do que a Terra já. Ela Caramba! Tá giga. A bicha tá enorme. Gente do céu. E aí ela teve, no dia 2 de julho, ela teve uma tempestadinha mais forte nela aí já, né? E só para vocês terem uma ideia, a galera tem rankings de tempestades solares, que vai do A ao Z. Ao X, inclusive. E no dia 2 de julho desse ano, ela já teve uma tempestade nível X, a mais forte de todas. Caramba! Então, assim, a boa notícia é que a gente tancou. A Terra conseguiu segurar. Se a gente não sentiu, quer dizer que deu tudo certo, né? A gente conseguiu segurar. A má notícia é justamente que o Sol ainda não tá no seu pico de atividade. Não chegou o aniversário ainda. Então, acabamos de ter uma tempestade solar nível X e vamos passar por uma tempestade solar provavelmente mais cabulosa ainda, porque o Sol, ele tá ficando cada vez mais agitado. É isso. Mas assim, falar de apocalipse, né? Só usar essa palavra já é um pouco problemático, né? Um pouco assustador, porque, né? Pode deixar as pessoas com medo e tendo pensamentos negativos. Só que calma, gente. Vamos por partes, né? Assim como o Samuel falou, esse ano, então, a gente já teve uma super tempestade, conseguimos, né, resolver com a tecnologia que a gente tem, mas a gente já teve algumas outras antes que foram mais fortes, né? Inclusive, uma de 1859, né, Samu? Foi a mais sinistra. Essa foi a mais sinistra? Teve alguma outra que você vai querer citar antes disso? Vamos regredindo. A última tempestade solar mais fortona que a gente teve foi em 1989. Não faz tanto tempo assim. Alguns anos. Foi o pico, né? O ponto mais afetado da Terra foi no Quebec, lá no Canadá. E alguns impactos que teve lá. Alguns sistemas elétricos e de comunicação
da cidade de Quebec ficaram parados por 9 horas. 9 horas sem comunicação e sem rede elétrica, porque sobrecarregou todos os sistemas, queimou alguns equipamentos e ficou sem comunicação por 9 horas, por conta daquilo que a gente já falou no primeiro bloco. Né? 9 horas eu acho que tá ok. Tá tranquilo, assim, depende, né? Essa região teve muitos problemas, né? Inclusive financeiros, por conta disso. Imagina, por exemplo, hospitais, né? Que precisam manter ali equipamentos para a sobrevivência das pessoas. 9 horas já é coisa pra caramba. Assim, 9 horas parece... É bastante, mas assim, é pouco pra você pensar assim, eu vou ter que ficar 9 horas em casa à toa, sem, né, ter o que fazer, porque eu não tenho internet. Mas quando você para pensar em outras redes, né, isso pode se intensificar. E daí agora, então, a gente vai falar da tempestade mais forte, já registrada, né, pela nossa sociedade, que foi a de 1859. Eu vou pegar aqui algumas informações. Nessa época, Samuel, a gente só tinha telégrafo, né? Então, assim, não tinha muita coisa, né, que demandasse energia elétrica, não tinha internet, como a gente tem hoje. Então, nessa época, foi meio que um pane geral, né? Vários lugares do mundo conseguiram, inclusive, perceber essa super tempestade solar, porque existe o registro, né, de que vários estados, regiões enormes, assim, do planeta conseguiam até ver auroras boreais, né, durante a noite. Então, realmente, essa energia solar que chegou aqui no campo magnético da Terra, que chegou na Terra, foi tão forte que pifou, né, os telégrafos e enfim, gerou alguns problemas. Sim, gerou alguns problemas. Só que era uma sociedade mais analógica, exatamente. Né? Como naquela época só tinha um telégrafo, né, que antecede o telefone, inclusive, né? As pessoas conversavam usando o telégrafo por códigos. Então, assim, pouquíssimas pessoas tinham acesso a isso. Não foi algo que prejudicou tanto, mas foi uma tempestade forte. Aí, a grande questão de agora é essa. Se a gente tiver uma outra super tempestade igual a essa, né, que aconteceu em 1859... no que a gente vive hoje, a gente vai sentir muito mais, porque tudo praticamente que a gente faz depende da tecnologia, da internet. Tudo depende de eletricidade. A gente não consegue... A nossa profissão, a gente não consegue trabalhar sem internet. Então a gente vai ter que viver como os jornalistas dos filmes antigos, que realmente iam pra rua com um bloquinho, anotar as coisas. Eu confesso que eu acho legal essa ideia, Vicky. Nossa. Eu também acho. Seria emocionante, né? Seria emocionante. Acho que valorizariam mais a informação. Não seria tão banalizada assim. Mas geraria um problemaço e um monte de coisa. Porque hoje a gente depende muito de comunicação por satélite. Pra um monte de coisa. Tipo, não ia dar pra andar de avião, galera. Exatamente, né? A gente precisa dos satélites aí, tem toda a questão do GPS, aí tem toda a logística, né, de transporte, o aéreo, o marítimo. E essa questão, né, de tudo que chega pra gente nos portos. Será que a gente, né, não teria, por exemplo, escassez de alguns produtos, de alimentos, né, Samuel? Com os portos sem funcionar? Então, até alguns carros, sabe, que tem... A maior parte dos equipamentos dos carros hoje são eletrônicos, né? Então, assim, a gente ia ter que voltar pro Fusquinha, que é motor carburado, que não depende da eletricidade ali, de uma injeção eletrônica, né? As famosas bicicletas. Bicicletas, exatamente. Todo mundo andando de bike. E tem toda essa questão do conhecimento, informação, dados que são gerados, né, na internet, né, Samuel? Então, por exemplo, hoje tudo que a gente faz é meio que na internet. Então, as fotos que a gente tira, as memórias que a gente faz, também tem toda essa questão de, né, dados bancários. Como é que será que ficaria tudo isso? Porque, imagina, todo o dinheiro que a gente tem hoje, praticamente, são só dados. São só informações. É verdade. Eu não tenho dinheiro físico. Uhum. E aí, o que eu vou fazer? Pois é. Eu vou chegar no mercado e falar: eu tinha R$50 na conta, me dá aí uns pacotes de arroz. Realmente, eu não sei se os bancos... Eu acredito que eles devem se preparar de alguma forma, né, Eu espero. Espero que sim, porque senão não sei. Na roça. Mas também, né, Samu? Eu acho que assim, se você não tem dinheiro, você também não tem dívida. Fica essa reflexão aí, a gente vai encerrar esse bloco com essa reflexão. Serada Daqui a pouco a gente volta.
E de volta como pode ser. E Vicky, como seria a gente sobrevivendo sem internet, sem Então, né, redes Samuel? elétricas? Eu acho que depende. Eu acho que primeiramente depende um pouco do nível dessa super tempestade, né? Porque existe aquilo, né? A NASA e outras estações espaciais e de pesquisa podem nos emitir um alerta, né, de segurança. Então, gente, vai acontecer uma super tempestade. Essas agências, né, essas instituições vão avisar a gente vai saber provavelmente através de noticiários e tudo mais. Todo mundo vai falar sobre isso. Vai virar Exatamente. trend nos últimos segundos do Twitter. E, enfim, a gente vai poder tentar amenizar isso. Só que existem os cuidados que a gente pode ter, né? Que na verdade são bem básicos. É tipo, desliga tudo que Tira da você tem, tomada. tira tudo da tomada, desliga o celular pra, né, não acontecer de dar algum problema direto e espera até que tudo seja ligado de novo. Até avisarem por onde você vai ver o aviso, não sei, porque vai estar tudo desligado. Nossa, verdade, né? Tá aí uma boa observação. Vai ter que passar um carro do som Um carro do som. avisando, talvez. Tipo o carro do sorvete, o carro do produto de limpeza. Vai ter que sair passando nas Alguém casas. cornetando, assim, alguém da prefeitura cornetando. Uma oportunidade de emprego pra galera que vende sorvete na rua. Vem com aquela buzininha que não é elétrica, Uhum. e aí sai buzinando pelas ruas falando, pode ligar na tomada. Vai ser mais ou menos isso. Só que tudo depende também de como as grandes empresas, grandes companhias estarão preparadas para isso. De acordo com os especialistas, né, os sistemas eles precisam ser ainda... Eles precisam de uma proteção melhor. Se realmente for existir essa super tempestade nessa potência, as agências, né, as empresas precisam se preparar mais para receber isso e se proteger. Só que isso demanda dinheiro, então a gente não sabe se esse investimento vai ocorrer. Então a gente pode ter um apagão, né, que vai ser de, sei lá, algumas horas, né, talvez um dia, como pode durar meses. Imagina quando, assim, sei lá, faltou energia no seu bairro. Queimou lá o poste, queimou a energia elétrica, seu bairro ficou sem energia elétrica. Não demora um pouquinho para consertar? Agora imagina o mundo inteiro sem energia elétrica. Ixi, tomando banho de canequinha. Então, como é que vai fazer para arrumar tudo isso, reconstituir, né, criar novos equipamentos para substituir tudo isso? Acho que o gerenciamento do pânico é o mais difícil. Eu acho que Porque né? a galera fica sem comunicação, a galera entra em pânico. Todo mundo fica, meu Deus, o que tá acontecendo e tal. É verdade. E é difícil levar informação, aí vai nascer um monte de fake news, porque a galera adora fake news, né? Então, enfim, acho que a gente precisaria de um esquema de comunicação muito cabuloso, né? Será que a gente vai voltar para as origens, Samuel? Mandar carta? Exatamente. Vai aparecer vários Jaiminho aí de novo, com a bicicletinha levando as cartas. Exatamente, a gente vai ter que voltar aí na casa das pessoas, Olha né? só, não vai dar pra ligar, pra fazer uma call. Exatamente. E eu acho, Samu, só para citar aqui uma referência, acho que nerds sobreviverão melhor. Eu também. Eu lembrei aqui de Stranger Things, né? Que tem o último episódio da terceira temporada, que o Dustin e a Suzy, eles se comunicam por... Na verdade, eles se comunicam em outros momentos, né? Eles se comunicam por rádio. Então, assim, não sei a que nível, né, essa super tempestade vai acontecer, porque pode ser que ela atrapalhe todos os meios de comunicação, então a gente não vai ter nem rádio. Mas assim, se não for tão forte e prejudicar, por exemplo, só a internet, que já vai ser um problemão, mas assim, os nerds ali que entenderem de rádio amador, assim, ó, já ou de qualquer conseguem. outra coisa, porque, tipo, tem muito conhecimento que hoje a gente vê que não é tão útil no nosso dia a dia, mas que seria muito útil, tipo, a galera do escotismo, sabe? Verdade. Tipo, tudo bem, dá pra fazer uma fogueira, dá pra acender um fogão com fósforo. Tem muita gente que nem... Só vai no botãozinho elétrico lá do fogão, sabe? Então... Mas assim, outras coisas também, né? Acho que a galera que é mais inteligente vai conseguir se driblar bem sem entrar em pânico. Sem entrar em pânico, né? Eu acho que esse é o grande diferencial.
Para não acontecer com a gente o que aconteceu em Mad Max, que virou um deserto e a galera todo brigando por recurso, que essa é a grande parada. A gente não pode, os seres humanos não podem se voltar contra si mesmos numa situação dessa. Porque senão vira um caos total. É Mad Max, é o livro de Eli, que eu falei na introdução, né? Mas a gente tem que gerenciar o caos. Não pode entrar em pânico. Eu acho que você citou a parte mais importante, né, Samuel? Porque a gente já viveu sem internet, a gente já viveu, né, sem grandes meios de comunicação. Claro que a gente vai ter desafios, porque a gente já se acostumou, é nossa zona de conforto, né? Ter internet, meio de comunicação, satélite, GPS. Só que a gente vai conseguir continuar vivendo sem todas essas coisas. O primeiro passo é manter a calma, né? Exatamente, manter a calma, que vai dar tudo certo. Depois volta, depois o sol fica calmo de novo, né, Vicky? E aí volta tudo ao normal. Exato. E vamos aproveitar esse tempo, né, para fortalecer laços. Nossa, verdade. Eu queria um tempinho assim, sem WhatsApp, sabe? Pode ser que tenha o seu lado positivo, né, Pode Samuel? ser. Inclusive, a gente devia fazer um episódio sobre como viver sem redes sociais. Eu também acho, viu? Viver sem tanta conexão, né, com a cara, internet. A gente tem que estar preparado para isso. É isso. E o Pode Ser de hoje vai ficando por aqui. A gente espera que vocês tenham gostado. É isso aí, pessoal. Não esqueça de ver os outros episódios. Tem um monte de temas relacionados a esse que a gente falou hoje e outros tantos aqui na nossa timeline. É só acompanhar a gente aqui nas nossas redes sociais, YouTube, Spotify, enfim, todos os lugares. A gente se vê na semana que vem com mais um Pode Ser.